partir de palestras destinadas às instituições educacionais, com o objetivo de propiciar o aumento do uso de Libras de forma mais abrangente na sociedade. Com isso, ao longo do tempo, ocorrerão mudanças positivas na educação brasileira. Então, esse efeito ou finalidade aqui, pessoal, nós temos o para quem que vai ser colocado isso. Então, ele retoma aqui o objetivo, né, o que foi falado antes. Com isso, ao longo do tempo, ocorrerão mudanças positivas na educação brasileira, que a gente pode fazer um detalhamento na frase de finalização, que é o para quem. Então, aqui ele fala que é para a educação brasileira, mas olha o tamanho da explicação que ele deu antes. Então, a explicação começa aqui, ó, com isso, ao longo do tempo, ocorrerão mudanças positivas na educação brasileira. Ele poderia muito bem ter colocado abrangente na sociedade para a educação brasileira. Dessa forma, estaria completo? Sim, mas faltaria a explicação. Então, a explicação foi dada bem aqui, aonde começa o com isso. Então, observem que para finalizar o parágrafo, vocês têm que colocar um ponto e responder a pergunta final, que é o para quem. Então, com isso, né, dessa forma, tem que colocar um conectivo de finalização de parágrafo. Olhem na tabela de conectivo de conclusão, ok? Vamos aqui ver uma proposta completa. Forma como se, na verdade, aqui eu quero mostrar para vocês também os conectivos, ok? Como que eles estão encaixados. Portanto, olha o primeiro conectivo. Fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Ponto, né? Aí já começa. Para tanto, gente, isso é importante, você colocar esses conectivos para dar coesão ao texto. A tua nota sobe na competência 4. Para tanto, é dever do Poder Legislativo fazer o quê? Aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para a filtragem de conteúdos em suas redes. Esta parte cinza, pessoal, é detalhamento, tá? Eu estou detalhando aqui a ação. Ponto. Isso seria efetivado por meio da criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar. Olha outro detalhamento, que avaliará as situações do uso indevido de informações pessoais. Gente, nestas partes cinzas estão explicando a ação anterior, né? Explicando aí o que, o como, né? Que vai ser feito. Então, quando dá essa explicação, simplesmente está mostrando que a pessoa tem conhecimento suficiente sobre esse assunto. Essa proposta tem por finalidade evitar a manipulação comportamental de usuários e que, certamente, contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Então, na parte amarela eu tenho uma frase de retomada, a parte azul aqui eu tenho esse azul clarinho, é o quem vai fazer, que é o Poder Legislativo. O que ele vai fazer? Aplicar medidas de caráter punitivo. Como? Isso seria efetivado por meio de criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar. Com qual objetivo? Essa proposta tem por finalidade evitar a manipulação comportamental de usuários. E para quem? Brasileiros na internet. Então aí eu tenho todas as perguntas e eu quero que vocês foquem nos conectivos. Eu comecei com um conectivo lá no parágrafo. Para introduzir o quem, eu já coloquei um conectivo. Eu pontuei e coloquei um conectivo, né? Para colocar a ação, eu grudei a ação já no agente. Então tem que fazer essa ligação, porque o agente é que vai fazer alguma coisa, então essa frase tem que ser junta. Já na frase lá do como, eu já coloquei um pronome, tá? Um pronome que vai realmente retomar tudo que foi falado antes. Isso que foi falado anteriormente seria efetivado por meio de criação. Então ali eu já tenho o pronome que vai retomar o que foi falado anteriormente. Aí depois que eu falo tudo isso, eu coloco um ponto e coloco uma finalidade. Então, se vocês perceberem, eu tenho um conectivo, 2 conectivos, 3 conectivos, 4 conectivos. Então, eu tenho 4 conectivos e eu tenho 4 orações, ou seja, 4 frases estruturadas sintaticamente e separadas. Separadas por quem? Pelos pontos e pelos conectivos. É isso que eu quero ver nas redações de vocês, para vocês tirarem 200 pontos na competência 5, ok? Galera,
Era isso, né? Qualquer dúvida eu estarei sempre conectada no WhatsApp. Um beijo e boa aula!